Fala pessoal, bom dia a todos. Vocês que tá chegando aqui, que vai ver essa live, um bom dia a todos. Está de volta a live Um Café pro Treino, tá? Aqui no Instagram. E eu vou acabar passando toda semana um conteúdo diferente, falar de algum tópico diferente, tudo envolvido sobre treinamento, beleza? A live de hoje vai ser mais introdutória. Eu vou acabar fazendo uma introdução de como será essas lives, de como que eu vou deixar aqui gravado para vocês essa live de hoje, tá? No decorrer das nossas lives, eu vou falar sobre os princípios de treinamento. A intenção, tá, pessoal, é não deixar, eu não vou deixar essas aulas gravadas aqui no Instagram, tá bom? Mas quem fizer parte do plano ouro da Academia Esparta, quem fizer parte do passaporte, quem faz parte dos meus atendimentos online, quem é clientes meus, eu vou deixar elas disponível, tá? Para quem faz parte da Sparta Academy também vai ter acesso a essas lives, esses conteúdos. Aqui no Instagram ela não vai ficar gravada. Eu só pretendo deixar essa nossa primeira aula, essa aula introdutória gravada aqui, porque eu quero deixar explicado como que vai ser essa série de lives, porque vai ser uma série, tá? Nós vamos fazer de uma forma tranquila, sem ter tempo para acabar. Toda semana eu vou trazendo algum ponto, vou falando sobre algum assunto dos princípios de treinamento, para ser de fácil compreensão, beleza? Então somente essa live aqui eu pretendo deixar gravado no Instagram, beleza? As próximas lives eu não pretendo deixar gravado, só vai ficar disponível para quem fizer parte aí desses grupos que eu falei. Por que eu estou criando essa live? Dentro do meu mercado de trabalho, né, ali dentro da academia, muitas pessoas me perguntam sobre o treinamento. Isso porque sempre tem algumas dúvidas, querem esclarecer alguns detalhes sobre o treinamento, sobre os princípios de treino. E também aqui eu acabo sempre postando, quem me acompanha no feed sempre vê aí eu postando algum texto, alguma coisa referente ao método de treinamento que eu chamo de caos. E o pessoal me pergunta detalhadamente como que funciona esse caos, como que funcionam os princípios de treinamento de alta intensidade e como que eu aplico em mim para ter toda a minha transformação. E eu tenho uma escola, né, a Sparta Academy, e dentro dessa Sparta Academy, lá eu tenho detalhado todos os cursos sobre a teoria do treinamento, sobre treinamento de alta intensidade. Lá eu falo sobre as bases do treinamento de alta intensidade, que é Arthur Jones, Mike Mentzer, Donnie Yates. Lá eu crio aulas com slides que ficam mais teórico, mais detalhado para quem quer estudar afinco, né, principalmente os princípios de treinamento. Só que agora eu estou trazendo de uma linguagem um pouco mais acessível para que todos possam compreender. Por isso que eu vou fazer essas transmissões aqui no Café pro Treino. Então nós vamos falar tudo sobre o treinamento de alta intensidade e no método que eu compilei, que eu chamo de caos. Então aquilo que eu aplico nos meus treinos, que eu passo para os meus clientes, que a gente trabalha dentro da academia, nós vamos ter acesso agora aqui a todos esses princípios. Eu vou passar detalhadamente para você. Você conseguindo compreender sobre o treinamento de musculação, sobre esses princípios de treinamento, você vai conseguir aplicar eles da melhor forma na prática. Então, esse é o objetivo. Então, muita gente pergunta para mim aqui mesmo, para tirar dúvidas, tanto online ou se não lá no campo de trabalho mesmo, dentro da academia, os pessoal pergunta sobre essas questões aí de tempo de treino, de duração, da frequência, dos níveis de intensidade. Então, tudo isso nós iremos abordar aqui nessas séries de lives, beleza? Então, hoje, o principal objetivo dessa live é fazer uma apresentação, vai ser uma live um pouco mais curta até, porque eu vou falar como que eu vou estruturar ela, o passo a passo de como vai ser dentro das próximas semanas aí. Vou listar aqui para vocês todos os princípios de treinamento que nós iremos abordar nessa série de lives, ok? E aí, a partir de semana que vem, a gente vai entrar com conteúdo sólido de verdade, tá? Nós vamos trabalhar sempre em cima dos conteúdos. Essa live aqui, ela vai ficar acessível, só para repetir, para aqueles que são do plano passaporte na Academia Esparta, para quem é da Sparta Academy, para quem também é do Jejum Milionário. O Jejum Milionário é um trabalho que eu faço em paralelo sobre desenvolvimento, tá? Vocês que me acompanham nos stories, vocês vê algumas coisas sobre o jejum.
Eu tenho uma parceria lá com aquele pessoal lá, com a Angélica, no Jejum Milionário. Então aquele pessoal também vai ter acesso a essas lives que eu vou ministrar, tá? E para quem é da Academia, o Plano Ouro, que é o plano anual lá da Academia Esparta. Então esses grupos de pessoas aqui vão ter acesso aos conteúdos, às reprises da live, beleza? Se você faz parte de algum desses planos, tanto na academia, Projeto Ouro, Passaporte, que é o nosso plano anual de treinamento com acompanhamento nutricional, para você que é cliente, faz consultorias comigo online, vocês vão ter acesso a todas as lives. Beleza, pessoal? Então, olha só, como que eu vou estruturar essa sequência de lives? Será uma sequência de lives. Durante um bom tempo, nós vamos ficar vindo aqui. A intenção é toda segunda-feira, às 7h30 da manhã, tá? Uma vez na semana, para ministrar um tema, para ministrar uma live. O método de treinamento de alta intensidade que eu chamo de caos é uma estrutura que eu compilei de tudo que eu estudei, dos livros baseados que eu já li, da minha experiência prática, da minha experiência tanto trabalhando como treinador, como praticante. Então, tudo que eu estudei, tudo que eu compilei, que eu juntei, eu organizei em um método de treinamento chamado Caos. E é isso que nós iremos falar aqui nessa sequência de lives. Por isso que é uma série de lives. Então, tudo que eu sei, todo esse conhecimento, nós vamos trazer aqui nas lives no Instagram, beleza? E o que seria esse método de treinamento Caos? Quem me acompanha aqui, você que já viu minhas postagens, tanto no feed como nos stories, sempre depara ali eu marcando caos, né? Provoque o caos ou continue o mesmo. O que seria isso? Caos é um método de treinamento de alta intensidade. E como uma lei, né, tudo que você passa na sua vida que gerar um caos, provavelmente você vai ficar mais forte. E no treinamento não é diferente, principalmente na musculação. Musculação já é um treinamento de alta intensidade. Por usar cargas e esforço, já é considerado a sua própria natureza de ser em alta intensidade. E como você faz a musculação, quando você começa, você é iniciante, você que é praticante, você faz, você sabe que no outro dia, 2 dias depois, você vai ficar dolorido. Isso acontece porque você teve microlesões na musculatura, teve uns rompimentos ali na musculatura e isso sinaliza uma dor. Você vai se sentir dolorido. E se você foi sinalizado uma dor, você teve essas microlesões, isso significa então que um caos ali na sua estrutura muscular aconteceu. E o que vai acontecer depois disso? O seu corpo vai ter que se adaptar, se ajustar. E ele vai tender a ficar mais forte e com mais hipertrofia muscular. Tonificar a musculatura. As mulheres gostam dessas questões que vai evitar a flacidez, né? Melhorar bastante o aspecto ali da pele, a musculatura vai ficar mais hipertrofiada. Isso é porque houve um ajuste, houve uma adaptação ao treinamento, ao estímulo do treino de alta intensidade, que no caso é a musculação. Então, é isso que nós vamos abordar tudo aqui, tudo sobre o método de treinamento de alta intensidade. E o método Caos, ele é baseado em estudos feitos em outros autores. Ele é um método de alta intensidade, tá? É um método de alta intensidade, é o próprio método, tá? Tanto o método de alta intensidade, vamos por de outros autores, como Arthur Jones, de Mike Mentzer, Dorian Yates, enfim, outros aí que passam, né, os ensinamentos do treinamento de alta intensidade, a base é a mesma, porque é a musculação feita com esforço. Só que a diferença é que eu compilei e estruturei eles em 18 princípios, que é tudo que vai reger o método de treinamento de alta intensidade. Se você for estudar afinco outros métodos como o de Arthur Jones, que é a Nautilus Training, você vai encontrar ali que ele listou 46 princípios no treinamento de alta intensidade e organizou eles. Já Mike Mentzer organizou 7 princípios do treinamento de alta intensidade. Então, esses autores eles tiveram vivências práticas e foram estruturando o seu modo de pensar, de acordo com suas percepções de que viam o treinamento de musculação, de alta intensidade. Só que a base é a mesma, sempre vai ser a mesma porque é o método, né? O método ele já é de alta intensidade. O que muda são certos detalhes. E é isso que nós vamos ver aqui na nossa série de lives.
E eu falo séries de lives, pessoal, porque nós vamos ficar aí, ó, praticamente cerca de 20 semanas falando tudo sobre o método de treinamento de alta intensidade. Porque no método Caos, nós vamos fazer na semana que vem uma teoria, nós vamos falar sobre a teoria do treinamento do método Caos. Eu vou explicar para vocês como surgiu o método Caos, da onde ele veio. Vou falar também da filosofia, porque tem uma parte filosófica por trás para conseguir estruturar toda esse método de treinamento. Então nós vamos falar sobre essa parte da teoria na semana que vem e nós vamos falar também da parte da filosofia do método de treinamento. Entendido toda essa introdução que eu vou fazer, voltou. Entendido todo essa introdução do método e teoria que eu vou fazer sobre o método Caos, treinamento de alta intensidade, nas próximas semanas nós vamos começar então a destrinchar os princípios. Então, olha só, dentre os princípios são 18. Então, só de princípios nós vamos fazer cerca de 18 lives, tá? Mais essa de introdução, que é sobre a teoria do treinamento e a filosofia do método. Também, dentre essas semanas que eu vou acabar fazendo aí, se tiver perguntas, o pessoal me mandar aqui perguntas, querer tirar dúvidas, eu posso estar criando uma live exclusiva somente para tirar dúvidas, responder perguntas ali e orientar de uma melhor forma. Então, por isso que eu falo que é uma série de lives. Nós vamos começar hoje, estamos começando hoje, e não vai ter um tempo exclusivo para acabar. Nós vamos caminhando junto para falar tudo sobre o método Caos, que é o treinamento de alta intensidade. Beleza? Então, nós vamos passar pelos princípios. Eu vou listar aqui para vocês os princípios do método de treinamento Caos. Nós vamos falar sobre a natureza, que é o princípio de identidade, né? Então, quando for a live lá de natureza e identidade, nós vamos destrinchar tudo sobre esse princípio. E esse princípio, o que ele significa? Nada mais é porque é o início para você entender e estruturar o treinamento, para você entender como que você funciona, como que, se você for um personal, um treinador, como que o seu cliente realmente deve ser levado a sério, considerado para montar a estrutura de treino. Porque dentro dessa identidade, nós vamos falar da individualidade biológica. Esse é o principal princípio para dar início ao método de treinamento, para você estruturar o treino de uma pessoa. Porque você tem que levar em consideração certas particularidades da pessoa. Quem é, a idade, o sexo, o nível que ela tem ali de condicionamento, né, tanto de força como cardíaco. Você tem que entender como que é a rotina dessa pessoa para poder estruturar o treinamento, qual que é o objetivo, porque nós vamos passar o treinamento em cima de um objetivo, e aí nós vamos ter que trazer esse objetivo para uma realidade, certo? Não adianta, se a pessoa está muito, um exemplo, muito obesa e quer botar o shape, isso não vai acontecer de uma hora para outra. Então aí você tem que entender essas particularidades e estruturar o objetivo dela dentro de uma realidade para ir caminhando até esse objetivo. Então isso faz parte da individualidade biológica, isso é a identidade, tá? Também tem a parte da natureza, da identidade das coisas, não somente do indivíduo como individualidade biológica, mas sim das particularidades do treino. Como nós vamos falar aqui sobre o treinamento de alta intensidade, a musculação, então nós vamos destrinchar e entender toda a natureza do treinamento de musculação, né? Se a pessoa está querendo ganhar força e volume muscular, não dá para ela ficar correndo uma maratona, porque aí a maratona já é um princípio diferente, já é uma natureza diferente. Então nós vamos trabalhar em cima dessas questões, tá ok? Nós vamos falar também sobre a intensidade, então nós vamos ter o princípio de intensidade, que é um dos principais princípios aqui também, que nós vamos entender sobre tudo a intensidade. Dentro do treinamento de alta intensidade na musculação, muita gente acha que é só colocar carga, que são cargas altas. Colocar carga, treinar a musculação com carga alta é realmente importante e ele é válido, porque já é a natureza do próprio método. Mas não é colocar uma carga extremamente alta, e sim colocar uma carga que você consiga fazer de um modo correto, sem correr o risco de se machucar, de se lesionar. Então você vai colocar uma carga alta, só que não é somente as cargas também que caracterizam o treinamento de alta intensidade, mas sim o esforço, que é chegar até um ponto de falha muscular. E nós vamos falar isso, estruturar isso tudo de uma forma correta, live por live. Porque se você coloca uma determinada carga e faz lá X repetições até a falha, vamos por 15, mesmo que seja mais alto, ou 20, você chegou à falha muscular, você seria impossível de realizar uma outra repetição,
isso significa que você fez um esforço máximo. E nesse esforço máximo também caracteriza em alta intensidade. Então, olha só, a questão da intensidade não é somente carga, como muitos pensam aí, mas sim é atrelar a carga e o esforço. Você vai estar com carga alta sim, mas você vai colocar esforço para chegar até a falha muscular, pelo menos momentânea. Os outros níveis de falhas também, como a falha momentânea, que é impossível fazer uma outra repetição, falha isométrica e falha excêntrica, que é a falha total, nós vamos destrinchar aí ao longo da nossa sequência de lives. Uma observação que eu quero falar aqui é que a musculação, em questão das repetições, não é fazer repetições extremamente altas, né? Cerca de 200, 300 repetições, colocar muitas repetições aí. Porque aí já significa que você está utilizando carga com uma intensidade de carga baixa. Para conseguir fazer muitas repetições, então aí você já não está atrelando a intensidade de sobrecarga. Lá, o esforço com a carga alta e o esforço para falha muscular, pelo menos momentânea. Então, isso caracteriza o treinamento de alta intensidade. Se você estiver colocando cargas baixas, fazendo muitas repetições, significa que a intensidade de carga está baixa, o que já está saindo das características da natureza do treinamento de alta intensidade, a musculação. Bom dia, Angélica. Angélica está mandando um bom dia aí. Muito bom o conteúdo. Nós vamos destrinchar tudo sobre o treinamento de alta intensidade, hein, Angélica? E você vai ter que aprender detalhe por detalhe. Nós também vamos falar, pessoal, do princípio de sobrecarga progressiva. Ó, olha o copo de água aqui, ó, da Esparta. Esse copo aqui lá na Esparta foi muito cobiçado, hein? Todo mundo queria esse copo aqui, ficou show de bola. Nós vamos falar também sobre o princípio de sobrecarga progressiva. Olha só, desde quando começou certas observações no treinamento de musculação, existe uma história contada de Milon de Crotona. Ele era um atleta, né, um antigo atleta, só para resumir a história, que ele treinava com um bezerro nas costas. E à medida que o bezerro ia ganhando peso e crescendo, se tornando um touro, Milon também iria crescendo, ele ia fazendo mais esforço e ganhando mais força e hipertrofia muscular. Ali então começou certas teorias, observações de que Milon estava ganhando força e volume muscular porque o bezerro estava crescendo, ficando mais pesado e se tornando um touro. Isso partiu então, isso se criou o princípio de sobrecarga progressiva. E no treinamento de musculação, isso é o ponto chave, um ponto fundamental. Você tem que ter uma sobrecarga progressiva. E como você vai ter essa sobrecarga progressiva? Aumentando a intensidade do seu treino, treino por treino. Então vamos supor que você vai lá num dia e faz um treinamento de peitoral com uma carga, uma determinada carga. Vamos dar como exemplo aqui com 30 quilos. E aí você fez aí cerca de 12 repetições, né? Conseguiu atingir a faixa de repetições ali de 10 a 12, conseguiu fazer 12, fez até 13, porque é o esforço máximo que você estava querendo. Então com 30 quilos já superou até as 12 repetições, fazendo 13 repetições. No próximo treino de peito que você for realizar, você tenta aumentar essa sobrecarga, colocando ali agora, então vamos supor 33 quilos. E aí você vai fazer as repetições. Como a carga está maior, né, que é você aumentou a intensidade de sobrecarga, você vai agora tentar colocar a intensidade de esforço, que é chegar na falha muscular de novo. Só que agora com os 33 quilos, você vai lá e consegue realizar no máximo somente 9 repetições. Então, ó, não atingiu mais as 12 repetições, mas sim 9 repetições. E aí, quando você for num próximo treino, você não deve ficar pensando somente em aumentar a carga, que é aí onde as pessoas se machucam, é aí onde elas pecam, é aí onde as pessoas caem, tá? Porque aí ela já não conseguiu fazer as repetições dentro da zona alvo, porque caiu para 9 repetições, então não tem a necessidade de você aumentar a carga. Só que o que você faz? Como é atrelada a intensidade de carga e esforço, vai para a série, vai para o exercício e tenta fazer as 12 repetições, superar essas 9 repetições. E novamente, quando você conseguir passar essas 12 repetições, fazendo 13 de novo, aí você depois no próximo treino coloca 35 quilos. Isso garante que você tolere a carga, tá? Que está ficando mais alta, e não corra o risco de se machucar. É claro que para a questão de lesões, nós temos outros princípios, frequência, duração, essas coisas que nós vamos atrelar todo
tudo entre nesses princípios aqui que eu estou passando para vocês, explicando o que nós iremos falar nessa sequência de lives, nessa série. Mas, se você fizer isso, tolerando as repetições e depois aumentar a carga, você vai conseguir se proteger muito das questões de lesões. Porque o que faz a lesão na musculação é você ser imprudente. Tem gente que quer aumentar a carga toda hora, aumentar a carga toda hora, aumentar a carga toda hora. É claro que uma hora ou outra o corpo não vai tolerar, as articulações não vão aguentar, o músculo não vai aguentar e vão se machucar, vai se romper. Só que se você for prudente, isso não vai acontecer. Então por isso que você tem que entender esses conceitos da sobrecarga e do esforço. Entendido, pessoal? Então, a intenção é você sempre ter um aumento da sobrecarga, seja ela no peso em si, nos quilos, ou no esforço. Se a cada treino você está conseguindo manter essa sobrecarga progressiva, você está progredindo. E aí então significa que você está evoluindo. Esse é um outro princípio que nós iremos destrinchar. Todos os princípios listados aqui, ao longo da nossa série, você vai perceber que eles são interdependentes. Um é entrelaçado com o outro. Eles têm características de si próprio, só que eles se entrelaçam com todos os outros princípios. Todos os 18 princípios vocês vão perceber que se entrelaçam. Alguns princípios vão se ligar mais em outros princípios, isso é fato. Só que todos eles entram em conjunto. Por isso que faz a característica do método de treinamento de alta intensidade. Nós vamos falar também geralmente na quinta semana, nós vamos falar do princípio número 4, que é a variação. Existe, sempre uma variação. Não é sempre que você vai treinar de uma determinada forma, sempre com intensidades mais altas. Vai ter momentos que você vai precisar de um descanso maior ou treinar numa intensidade mais baixa. No meu caso, eu como treino musculação e gosto de treinar somente em alta intensidade, quando chega o momento que eu preciso descansar mais, eu precisaria reduzir a minha intensidade, eu fico mais tempo sem treinar. Às vezes tiro 1, 2 semanas sem treinar. Isso para dar maior conforto para o meu corpo, deixando ele descansar e se recuperar. Isso faz parte da variação. Já outras formas de fazer é pegar momentos exclusivos, que nem eu passo para os meus clientes, e treinar de uma forma somente submáxima, que é onde a pessoa não vai colocar cargas altas e também não vai fazer esforços máximos chegando até a falha muscular. Isso são variações. E aí você também são variações também dependendo do objetivo, porque dependendo do objetivo a pessoa vai colocar mais intensidade de esforço, como se fosse querendo ganhar força e volume muscular, um bulking. Vai ter fases também que a pessoa está querendo baixar a porcentagem de gordura e a dieta vai ser muito mais restrita, vai cair bastante as calorias, porque já é um outro objetivo. Isso vai interferir um pouco na intensidade do treino. Ela até pode se esforçar ao máximo nessas fases, porque chegando até a falha muscular. Só que como a dieta vai estar restrita, ele não vai aguentar um treinamento tão longo, uma intensidade tão alta, porque mudou certas variáveis. Isso daí a gente vai ver. E essas variações são importantes, tanto para colocar o shape, ou se não para deixar o corpo descansar. Essas variações aí realmente é importante, tá? Então tudo depende das fases. Muitos profissionais chamam isso também como ondulação, fazer ondulatório, ou periodização, que é a parte da periodização. Em determinados momentos a gente treina com intensidade muito alta, em determinados momentos a gente treina com intensidade mais baixa, em determinado momento a gente treina de uma forma mais tranquila. Eu já no meu caso, como eu falei, vou explicar aqui para vocês, eu sempre treino em alta intensidade. Quando eu preciso fazer uma coisa mais de boa por um determinado tempo, eu simplesmente paro de treinar. Eu descanso de fato. Só que existem também, dentro da minha sequência, se eu estiver engrenado, treinando muito intenso, de uma forma bem intensa mesmo, só que aí, dependendo no dia, não é um dia legal para treinar, não é tão bom, às vezes eu posso treinar de uma forma mais submáxima, manter estímulos, que eu não vou ficar tanto tempo assim, tirar 1, 2 semanas aí 100% sem treinar. Aí eu mantenho um estímulo, que é só para ativar e deixar a musculatura ativando. Nós temos também o princípio de número 5, que é a duração. Então, olha só, já falei aqui para vocês da individualidade biológica, que é a natureza e identidade, intensidade, sobrecarga progressiva, variação. Aí nós temos também duração de treino. Isso também é um princípio muito importante. Porque olha só, a própria natureza da musculação, ela já é de alta intensidade. E se ela é de alta intensidade, não vai ser muito longo, a duração vai ser curta.
Se você é, colocar intensidade numa corrida, vamos imaginar a corrida aqui para vocês entenderem. Se você colocar todo o esforço, toda a potência que você conseguir para correr um quarteirão aí da sua casa, dois quarteirões da sua casa, e aí você vai colocar toda a intensidade de esforço, você vai correr o seu máximo, como se fosse questão de vida ou morte, e vai disparar em velocidade. Quando chega na esquina, você cai praticamente duro no chão, cansado, fadigado. Por quê? Porque você usou um princípio de intensidade, deixou uma intensidade alta. E como foi uma intensidade muito alta, o substrato energético ali, o glicogênio muscular, a potência que usou creatina também, você explodiu. Só que você não vai conseguir manter isso por muito tempo, porque quanto mais alta a intensidade, menor é a frequência, tá? Menor é a duração, tá? Quanto mais alta a intensidade, menos você vai conseguir fazer. E aí, se você fizesse uma caminhadinha, um trote, você andaria por quilômetros. Você sairia de uma cidade, iria para outra, só andando ou caminhando, porque aí já é princípios diferentes, já é uma natureza de treinamento diferente. A maratona mesmo, você vai longe. Você não vai cair no próximo quarteirão cansado, fadigado, que é outro princípio. Então, a natureza do treinamento de musculação já é por ser de alta intensidade. Se é de alta intensidade, a duração dela é menor, é reduzida. Aqueles que fazem treinamentos de musculação de longa duração, cerca de 2 horas, acima de 1 hora já eu já classificaria de longa duração, isso significa que eles não estão colocando o máximo de intensidade de sobrecarga e de esforço. Por isso que está ficando mais longo. Algumas pessoas treinam mais de 2 horas na academia, né? Fazendo 2 vezes no dia ainda se deixar. Isso mais é caracterizado como uma maratona dentro da sala de musculação do que a própria musculação, que é o treinamento de alta intensidade por si só. Um detalhe que eu vou explicar de como que a musculação de fato é um treinamento de alta intensidade. Vamos supor que você vai na academia e vai fazer tranquilo. E você coloca uma determinada carga. O que acontece lá? Na hora que você começa a puxar o peso, você vai fazer algumas repetições. Você não vai ficar 1 hora, vamos imaginar lá o puxador. Você não vai ficar fazendo o puxador por horas ali, só o puxador. Não, o que vai acontecer? Você vai colocar cerca de 10, 15 repetições e aí você vai fadigar e vai acabar o seu treinamento, né? Vai acabar ali aquela série. Isso por quê? Porque cansou o músculo, fadigou e parou, estava intenso, né? Não vai ficar fazendo uma maratona como se fosse uma caminhada. Se você for fazer um agachamento lá, você não vai ficar fazendo um agachamento ali por horas. Você vai fazer o agachamento, deu ali 15, 10 repetições, 15 repetições, você para e descansa um pouco. Descansa para recuperar um pouco o seu fôlego e a sua força. Por isso significa que é de treinamento de alta intensidade. Você não vai começar a agachar e fazer 1.000 agachamentos, entendeu? Você teria que deixar a intensidade muito baixa para conseguir fazer isso, o que já sai fora da sobrecarga progressiva, da questão de carga e da intensidade mais alta. Nós também, depois da duração, nós vamos falar sobre a frequência. Da mesma forma, quanto mais intenso é o treinamento, menos frequente ele é, porque você tem que deixar se adaptar, se recuperar, reorganizar estruturas musculares, recuperar o nível energético, né? Voltar ao sistema energético de glicogênio muscular, que é o principal substrato energético que a gente usa no treinamento de musculação. Então, essas questões são válidas. E outro detalhe, uma pessoa que é natural, que não faz uso de certos recursos ergogênicos, a frequência dela tem que ser mais espaçada, porque a recuperação é mais escassa. Agora, aqueles que são atletas, que já vivem como atletas, fazem uso de certos recursos ergogênicos, pode ter uma frequência mais próxima, porque a recuperação é melhor, é mais eficiente. Homens e mulheres também mudam um pouco essas questões também. O nível de intensidade que uma pessoa consegue empregar no treinamento também muda essas questões de duração e frequência. Um iniciante não vai conseguir colocar uma intensidade tão alta no treinamento. Então aí ele vai conseguir ter um pouco, às vezes, de volume um pouco maior, porque ele está aprendendo a coordenação, está aprendendo a respirar. E vai ter uma frequência, pode ser um pouco mais próxima também. Então tudo depende. O intermediário, uma frequência um pouco mais próxima também. Agora, um profissional que treina em alta intensidade, que ele já tem a coordenação certa para fazer e vai lá e dá a paulada no músculo de fato, realmente desgasta todo o seu sistema energético e realmente se esforça ao máximo para treinar, e ele vamos supor que ele é uma pessoa natural, ele vai precisar de um tempo maior para se recuperar, porque ele realmente treinou de forma intensa.
colocou cargas altas, chegou na falha muscular. Então isso aí vai mexer na frequência. Agora, se você treina, faz aquele treino considerado fofo, não treina tão intenso, então aí a frequência vai ter que ser aproximada. Então o iniciante que está indo lá na academia, mais aprendendo a realizar os movimentos do que colocando tanta intensidade de sobrecarga e esforço, porque aí seria imprudente se ele fizesse muito isso daí. Então o que acontece? O treino dele pode ser um pouco mais próximo. Então, e entender essa questão da frequência também faz toda a diferença. E por isso que ela é um princípio muito importante dentro dos princípios de treinamento de alta intensidade. Nós também depois vamos falar sobre o princípio de especificidade. A especificidade do treino, tá? O treinamento de musculação, ele é específico para ganhar força e volume muscular. Treinamento de musculação é um treinamento de força, então ele tem uma especificidade. Nós vamos entender sobre esse princípio também. E outro detalhe que eu gosto de falar aqui para vocês, que a musculação ela é base para tudo, ela é base para todos os esportes. Não interessa o que você quer, não interessa o que você quer praticar, musculação vai ser base. Você pode querer jogar tênis, musculação é importante. Natação, musculação é importante. Maratonista, natação, musculação é importante. Todos os esportes que você for querer escolher fazer, a musculação ela é base, porque ela estrutura a musculatura. Ela fortalece, ela protege, ela te dá mais resistência. Então a musculação, ela é realmente a mãe de todos os esportes, ela é a base. E isso é indiscutível. Basquete, musculação. Tudo que você for fazer. Por quê? Porque ela trabalha a musculatura. Ela vai dar uma tonificação, vai te dar mais resistência, vai te dar um pouco mais de força. Então, ela é realmente importante. Só que aí, entendendo essa questão da especificidade, é que você estrutura o treinamento de acordo com o principal objetivo. Então, se você quer ser lutador, se você quer ser maratonista, se você quer ser jogador de tênis, qualquer modalidade, você vai montar um treinamento de musculação específico para favorecer esse seu objetivo. Então isso é importante, tá? Extremamente importante. Se você for então jogador, vamos supor assim, de forças mais brutas, como futebol americano, rugby, treinar em alta intensidade para realmente fortalecer seu corpo vai fazer toda a diferença na hora que você for para o campo. Para fazer os arranques, para receber as trombadas, porque a musculação ela se ajusta a isso. Ela tem a capacidade de se tornar específica para qualquer objetivo que você quiser. Mas lembrando, a musculação, o principal objetivo dela, o principal é especificidade dela, o treinamento de força. Então ela é ideal para te ajudar a ganhar força e volume muscular. E também saúde. Nós vamos falar também um outro princípio, mais para frente um bônus, que é geralmente eu deixo ele fora desse contexto todo, que é a questão da saúde. Quanto mais forte você ficar, geralmente você tende a ficar mais saudável. Uma pessoa saudável, geralmente ela é forte. Automaticamente, quando você pega uma gripe, um resfriado, fica doente, você automaticamente vai perdendo saúde. Você vai se sentindo mais fraco, você vai se sentindo cansado, porque você ficou doente, pegou uma gripe. Então, automaticamente, sua saúde está debilitando. Quando você sara dessa gripe, quando você sara de uma enfermidade, automaticamente você já vai ganhando mais força, ficando mais motivado, tendo mais energia. Então, o princípio de força também é o mesmo princípio de saúde. Então nós vamos visar isso daí. E a musculação, essa é a especificidade, né, de deixar você mais forte e saudável. No oitavo princípio nós vamos falar da adaptação, porque se você treina, você precisa fazer um ajuste, uma adaptação. Você vai se adaptar a algo, você vai ter um ajuste. Se você quer ganhar força e hipertrofia muscular, principalmente na questão de hipertrofia muscular, seu corpo tem que fazer ajustes para se tornar maior e mais hipertrofiado. Isso é adaptação, tá? E nós vamos destrinchar tudo sobre essa questão de adaptação, que é o ajuste. Progressão. Eu também coloquei aqui os princípios de treinamento de alta intensidade, o nono, progressão, que é um pouco diferente da sobrecarga progressiva. Porque assim, ó, você treina para quê? Para progredir. Todo mundo quer treinar para progredir. Todo mundo que começa a treinar quer evoluir. Esse é um principal objetivo dos treinamentos, né? Fazer você evoluir. Então você vai tentar se tornar mais forte, você vai tentar se tornar mais saudável, você vai tentar fazer mais repetições, você vai tentar fazer com mais carga dentro da musculação. Isso é progressão. Se você está progredindo, você está caminhando rumo ao seu objetivo. Se você está progredindo, você está ficando melhor, né? Essa é uma realidade. O 10º princípio nós vamos falar sobre a normalidade. Um fato interessante
é na questão da homeostase. Você progride sim, só que o seu corpo ele sempre tende a buscar uma normalidade para ele, que é a homeostase. É por isso que tem pessoas dentro da sala de musculação que param de progredir, param de tonificar a musculatura, param de gerar hipertrofia, param de tonificar ela, de dar mais corte, ou seja, param de evoluir. Mas por quê? O que está acontecendo ali? O corpo se adaptou, se ajustou e criou uma normalidade. E aquela intensidade do treino que a pessoa já faz, ela já está sendo normal para ela, já está sendo tolerante. Então ela para de progredir e entra numa zona de conforto, que é a normalidade. Se a pessoa quiser evoluir, ela vai ter que variar algumas coisas, aumentar a intensidade principalmente, se alimentar de uma forma melhor, mas principalmente na questão do treino ela vai ter que aumentar a intensidade. Para quê? Para causar um caos de novo e para obrigar o corpo a se adaptar novamente. Só que toda vez que seu corpo tende a se adaptar, ele tenta criar uma normalidade. Da mesma forma é o que eu falei para vocês nas questões de enfermidade. Olha para você ver como que o corpo ele tende sempre a buscar o que ele se adaptou como normal. Como que o corpo se adapta a alguma coisa que ele acha normal? É quando ele aprende a trabalhar naquela situação que ele está colocado há muito tempo. É exatamente por isso que uma pessoa que tiver uma obesidade, vamos supor, ela passou 20 anos da vida dela engordando. Então, quando ela tinha 20 anos, ela foi engordando, foi engordando, foi engordando, chegou com 40. Ó, 20 anos da vida dela, ela passou ali com uma obesidade ou com maior porcentagem de gordura. Nesse tempo, então, o que aconteceu no corpo? Ele se tornou normal daquele jeito. Ele acha que é normal, ele só vive assim. Então, para ele tem uma normalidade. Aí essa pessoa vai lá e emagrece, então ele tirou o corpo da normalidade dela. E ali ele ficou somente alguns meses, um ano, com o corpo mais magro. Se ele bobear, o corpo volta como era antes. Por quê? Porque dentro de um período de tempo de normalidade, ele teve 20 anos sendo mais obeso e apenas um sendo magro. Qual que é o normal para ele? Então, isso faz parte dos princípios de treinamento. Isso acontece também na questão da hipertrofia muscular. Aquela pessoa que passou já os 20 anos treinando, tonificando a musculatura, ele chega à idade dele mais avançada, mais velha, mesmo que ele pare de treinar, com características de quem treinou. Tem uma estrutura muscular, você percebe que tem uma estrutura muscular, uma musculatura mais rígida, mais forte. Mesmo que ele tenha parado ali 2 anos de treinar, mas dentro da normalidade do corpo, 20 anos treinando é muito maior do que 2 anos parado. Então a normalidade do corpo ele tem que sempre se ajustar a essas questões que ele aprendeu a trabalhar, que é a homeostase. E a gente tem que deixar o nosso corpo normal, habituar ele dentro da normalidade, em ser forte e saudável, né? Com baixa porcentagem de gordura, só que é ali dentro de uns parâmetros confortáveis também para a saúde. Então isso faz parte da normalidade. O 11º princípio é precisão. Nós vamos falar de precisão. Se você quer evoluir, se você quer melhorar, você tem que ser preciso. E isso também traduz em qualquer esfera da sua vida. Por isso que na parte que a gente vai falar da live da filosofia do treinamento, eu aglobo muito a questões mente e corpo. E o que você aprender aqui, você também consegue transferir na sua vida particular. Se você quer evoluir, mesmo que for em relacionamentos, na sua profissão, o que for, você tem que ser preciso. E é por isso que precisão é um dos princípios de treinamento e nós vamos falar sobre isso. Outro princípio, o 12º princípio é os níveis de força. Nós temos 3 níveis de força, nós vamos destrinchar sobre ele. Você é capaz de levantar uma carga, de fazer a contração muscular. Vamos supor, qualquer exercício, você pega lá na extensora, qualquer exercício que você for fazer. Na hora que você vai contrair a musculatura, né, empurrar ou puxar o peso, você vai fazer a contração muscular. Esse é o seu principal nível, o seu primeiro nível de força, é o mais fraco, é o primeiro e o mais fraco. Você só tem a capacidade de contrair, de levantar um determinado peso, tá? Depois nós temos o nosso segundo nível de força, que é a força isométrica. Se eu colocasse uma carga um pouco mais pesada do que aquilo que você é capaz de contrair a musculatura, você já não seria mais então capaz de contrair a musculatura. Só que agora, eu aumentando esse peso, você é capaz de segurar o peso. Então eu vou lá, puxo para você o peso e falo para você, ó, segura aqui, um puxador lá, frontal. Você não é capaz mais de puxar porque aumentou a carga. Só que segurar ele aqui na posição contraída, na isometria, com uma carga maior do que você é capaz de puxar, você conseguiria segurar por alguns segundos. Isso porque é seu segundo nível de força.
E o terceiro nível de força é a excêntrica, que é a fase negativa do movimento. Então, se eu aumentasse mais ainda essa carga, você não seria capaz de puxar e também não conseguiria segurar ele, o peso aqui, por alguns segundos. Automaticamente, na hora que eu solto, o peso já começa a subir. Só que você, como é seu maior nível de força, você tem a capacidade de fazer ele voltar de forma lenta. Você segura o peso, não faz o peso cair de uma vez, pau. Não, você vai lá e segura. Esse é seu terceiro nível de força. Depois nós entraremos no 13º princípio, que é a inter-relação. A inter-relação, nós vamos trabalhar a inter-relação tanto de mente e corpo. Se a sua mente não estiver bem, só que o seu corpo estiver totalmente recuperado, você se alimentou bem, está com os estoques de glicogênio favorecidos, e dormiu bem, seu corpo está totalmente descansado, só que sua mente não estiver bem, você não vai conseguir treinar de forma intensa, você não vai conseguir treinar bem, você não vai conseguir treinar de verdade. Seu treino vai ser mais um passeio. Tá? Da mesma forma que se sua mente estiver bem, se estiver focado, se você estiver preparado, se você tiver 100% mentalmente, aquela motivação para treinar, só que seu corpo não está bem, não recuperou o glicogênio muscular, ainda está lesionado, está fadigado, né, ter com micro lesões musculares, você também não vai conseguir treinar bem. Então tem que ter um equilíbrio de inter-relação. E na inter-relação nós vamos também entender as inter-relações, as ligações entre os princípios, né, de um com o outro, e de outros fatores também. Nós vamos ter no 14º princípio estresse. Entender o estresse é uma das melhores coisas que a gente pode fazer. O treinamento também é estresse. Aqueles que entram para treinar, começar a treinar, a primeiro momento tudo vai bem. Passa 2 semanas que ir na academia todo dia, se deixar vai de manhã, à tarde, à noite. Quer fazer de uma vez, é aqueles 8 ou 80. Não dá um mês, ele já fadiga, quer chutar o balde e aí para de treinar e não vai mais para academia. Por quê? Estresse. Treinamento também faz parte do estresse. Então entender essas questões faz toda a diferença. A pessoa já tem uma vida estressante lá em responsabilidades. Aí vai lá e começa a treinar porque a questão de saúde é importante, só que faz de uma forma desajustada, faz muito, e isso vai aumentando o nível de estresse ao longo do tempo. E quando você entende essas questões, você vai lá e dá um estímulo, dá um estresse no seu corpo, depois deixa ele fazer a adaptação, um ajuste, se tornando maior e mais forte. Eu tenho o costume de dizer que debaixo do sol tudo é estresse, tudo causa estresse. Você tem que saber como fazer e usar essas questões, tá? Nós também temos o princípio de volume, da mesma forma que nós temos o princípio de intensidade, nós vamos entender o princípio de volume, quando utilizar um maior volume, quando não. Colocar sistemas de treino aumenta o volume, quando favorecer esses sistemas de treino, quando não favorecer. Nós temos também a questão da adequação, você tem que se adequar ao treinamento, adequar a sequência de treino, as séries, esse é um outro princípio importante. O 17º princípio é o foco, a base psicológica. Então você tem que ter uma estrutura psicológica muito boa. Isso em todas as questões, né, da sua vida. Só que dentro do treinamento, na hora que você estiver agachando com uma carga desafiadora, você tem que ter muito essa base psicológica. Autoconfiança, nós vamos falar tudo isso daí. O foco, aprender a quietude. Olha só, o treinamento de musculação em alta intensidade até te ensina a ter quietude, a parar o burburinho na sua mente, né, na sua cabeça, esse barulho mental que fica às vezes perturbando. Porque na hora que você tá debaixo de uma barra para fazer o agachamento, ali com uns 140, 150 quilos, um exemplo, que carga altas para vocês entenderem, vocês não vão conseguir pensar em nenhuma outra coisa. Vocês só vão conseguir se conectar com o momento, porque uma distração que acontecer ali pode ser muito arriscado, pode ser até mesmo fatal. Então tem que estar 100% focado no momento presente, que é o aqui e agora. Então os treinamentos, principalmente treinamentos de alta intensidade, eles fazem isso. Na realidade, como a Angélica falou aí, a corrida também faz isso, né? A questão da quietude. Todo treinamento tem esse poder, né? Quando você quer evoluir, quando você quer se esforçar de verdade, você esquece de tudo, você está preso ao momento. Vamos por vôlei, que você vai esperar a bola chegar, o tênis, você tem que estar atento àquilo lá, não dá para pensar em outra coisa. De repente o seu adversário joga a bola para você longe, você tem que ir buscar, você tem que ter essa quietude e concentração no momento presente, que é o viver o aqui e agora. Então todo treinamento, todo esporte causa isso, né? Agora, a diferença que dentro da musculação, principalmente em alta intensidade,
Se você errar, você vai pagar um prejuízo bem grande, né? Ou pode acontecer uma lesão mais grave. E é por isso que aumenta tanto seu foco, porque você vai ter um esforço tremendamente alto em questão de poder, potência e de esforço. E também o 18º princípio, o último princípio, que é a supervisão, né? Que é aí a importância de ter um parceiro de treino ou um treinador, principalmente um treinador que entende todos esses princípios. Isso é o que a gente vai falar. Então, olha só, para finalizar a nossa live aqui, que está chegando no final, por isso que chama Um Café pro Treino, pessoal. Quem assistiu as primeiras séries de Um Café pro Treino, ó, eu gosto muito de café, sempre vai ter o meu café aqui do lado. E Um Café pro Treino é porque realmente, ó, sempre acompanhado de um café. Então, ó, para finalizar a nossa live aqui, nós vamos fazer uma série de lives, tá? Sobre o método de treinamento de alta intensidade, o método Caos, tá? Nós vamos falar sobre o método Caos. Então essa só foi uma live introdutória. Essa live aqui, essa aqui eu vou deixar gravada aqui no Instagram, para a pessoa saber o que nós iremos falar nessas séries de lives. As próximas lives não vou deixar gravada, ok? Quem tiver pergunta pode me perguntar, pode mandar até mesmo no direct, a gente vai batendo um papo e eu vou esclarecendo para vocês aí tudo sobre o treinamento de alta intensidade. E trago as perguntas aqui para as nossas séries de lives, tá ok? Na próxima live, semana que vem, na segunda-feira que vem, eu vou falar sobre a teoria do método Caos e a filosofia do método Caos. Então anotem isso daí, guardem isso daí. Vou falar sobre a teoria e a filosofia do método Caos, tá ok? Aí depois nós vamos falar entrar nas partes dos princípios e vou listar os 18 princípios. Toda semana eu quero trazer uma live, por isso que é a série do treinamento de alta intensidade, o método Caos. Então, ó, os princípios, só para relembrar: natureza, identidade, que é a individualidade biológica, intensidade, sobrecarga progressiva, variação, duração, frequência, especificidade, adaptação, ajuste, progressão, normalidade, precisão, níveis de força, inter-relação, estresse, volume, adequação, foco, que é a base psicológica, e supervisão, beleza? Esses serão os 18 princípios do método de treinamento Caos que nós iremos falar aqui. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí para quem estiver assistindo aqui? Alguma pergunta? Obrigado a todos vocês que participaram aqui, ó. O Enio, Angélica, Matheus, Daniele, Gustavo, Angélica, Lucas, William, Nayara. Um bom dia a todos vocês aí, tá? E se você está assistindo essa live e faz parte de um dos planos lá, Jejum Milionário, Sparta Academy, é o plano ouro da Academia Sparta, os clientes online meu aqui, tá? Que eu vou até ministrar um suporte online agora, encerrando a live, já vou entrar para o suporte online. Nós vamos deixar gravado esses conteúdos para vocês terem acesso, tá bom? Se você só faz parte aqui do Instagram, você não pode perder no horário combinado, segunda-feira, às 7h30. Beleza, pessoal? A Angélica está agradecendo aí e espero que vocês gostem bastante dos nossos conteúdos. Beleza? Um obrigado a todos aí. Eu vejo vocês na nossa próxima live, semana que vem, segunda-feira, às 7h30, onde eu vou falar sobre a teoria do treinamento Caos e a filosofia do treinamento Caos. Beleza? Guardo todos vocês aí nas próximas lives. Um abraço a todos, tá? Fiquem com Deus. E claro, ó, hoje é segunda-feira. Espero que todos vocês treinem e treinem de verdade. Treinem em alta intensidade. Provoque o caos ou continue o mesmo. Um abraço a todos.